4 elementos sensacionais da natureza que provam a necessidade da existência de Deus. Bem-vindos ao canal Fatos Conservadores. Meu nome é Walter, sou escritor cristão conservador e estou aqui para conservar os fatos e destruir as narrativas. Os fatos apresentados aqui são feitos do ponto de vista de um cristão conservador, mas todas as pessoas serão respeitadas, desde que defendam educadamente seus pontos divergentes. Dado o aviso, vamos ao vídeo. Vou divagar um pouco dos assuntos que costumo abordar aqui, falando de um que me agrada muito: apologética cristã. A apologética cristã trata da defesa da fé cristã baseada em argumentos racionais. Uma fé baseada apenas em puro achismo, em fé cega, não se sustenta por muito tempo ou gera um estado de alienação. Deus nunca pediu isso, muito pelo contrário, pois ele nos capacitou a questionar e buscar a verdade, e nunca negou os questionamentos do ser humano. Jesus, por exemplo, não se ofendeu quando o próprio João Batista veio até ele e fez um questionamento referente a Jesus ser realmente o Cristo ou não. Abre aspas. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Lucas 7:20, fecha aspas. Isto é totalmente diferente de certos poderosos humanos da política e do judiciário brasileiro que não admitem questionamentos e se ofendem com legítimas críticas a seus erros, para não dizer outra coisa. Mas, voltando ao nosso assunto, considere que o teísmo cristão pode ser facilmente defendido com argumentos lógicos e racionais. Neste vídeo, por exemplo, pretendo mostrar 4 elementos sensacionais da natureza que provam a necessidade da existência de Deus. Sim, necessidade. Nossa existência sem Deus não faz o menor sentido, e aqui eu mostrarei apenas elementos da natureza que provam um dos vários argumentos a favor de Deus, o design inteligente, onde se demonstra a necessidade de um criador devido a vários elementos da natureza que não fazem sentido sem terem sido projetados, como por exemplo, as leis físicas do universo. A tendência normal de tudo é se degradar. Aparelhos domésticos se desgastam com o tempo e um dia quebram, por melhores que sejam. A tinta da parede vai ficando mais fraca e gasta, a comida apodrece com o tempo e nós envelhecemos até um dia morrermos. Ou seja, o natural é que as coisas se desgastem e eventualmente deixem de existir, ou seja, a existência tende ao caos. Mas mesmo com esta tendência, temos uma existência ordeira, com leis físicas colocando tudo no lugar. Temos a ainda incompreendida gravidade nos mantendo no chão. E até mesmo o pouco que enxergamos pelos nossos olhos nos permite sobreviver. Afinal, imagine só, se nossos olhos fossem capazes de ver o microscópico que está à nossa volta, como vírus, bactérias, moléculas, etc. E imagine se fôssemos capazes de vermos todos os espectros da luz. Não iríamos ser capazes de sequer manter nossos olhos abertos por muito tempo. Se duvida, só imagine um epiléptico tentando ver um vídeo com luzes de várias cores piscando. Pois é. Ou seja, mesmo com a tendência natural das coisas para a destruição, temos uma série de leis que colocam ordem no universo e nos permitem viver nele. Os seres humanos são finitos, mas há um sistema de procriação que gera novos seres humanos a partir dos anteriores, para perpetuar a espécie, e tudo que morre na natureza ajuda na manutenção do que permanece e segue adiante. Todo esse sistema não tem como ter sido gerado pelo acaso, somente um designer especialmente meticuloso poderia ter planejado esse sistema, mas ainda temos mais elementos como o DNA humano. Sabe aquela dupla hélice que você conheceu na escola que chamam de DNA? Ela é bem mais complexa do que você pensa. Por causa disso e também porque biologia nunca foi meu forte, tentarei resumir de forma simples para fácil entendimento. O DNA é como se fosse um sistema de dados computacional dentro do corpo humano. Existem 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas, que nada mais são do que moléculas compostas de nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio, chamados de citosina C, timina T, adenina A e guanina G. E cada base destas se associa a um grupo fosfato, que é uma molécula composta por oxigênio, hidrogênio e fósforo, e a uma pentose, que é uma molécula composta de hidrogênio e oxigênio, formando o que chamamos de nucleotídeo. O DNA é composto de vários desses nucleotídeos, ou seja, os nucleotídeos são como moléculas que guardam dados. Só considere nucleotídeos como se fossem mini pendrives que guardam alguns dados neles para ficar mais fácil de entender. Assim como em um computador, onde todos os arquivos que você utiliza são combinações de zeros e uns, chamados bits, o DNA é formado por uma combinação de nucleotídeos, contendo uma destas 4 bases nitrogenadas, e dependendo da combinação, informações diferentes são armazenadas. De novo, para efeito didático, considere a nossa numeração decimal.
ela é composta apenas por 10 algarismos, que vão do 0 até o 9, mas à medida que você agrupa eles de formas diferentes, em quantidades diferentes, você tem infinitas combinações que formam números. Com apenas algarismos 9, por exemplo, eu tenho os números 9, 99, 999, 9999, 99.999 e por aí vai. Vários pares de nucleotídeos formam juntos um gene, e vários genes formam o que chamamos de cromossomos, os quais cada ser humano possui 46, 23 vindos do pai e 23 vindos da mãe. Sabemos que é através dos genes que se definem todas as nossas características físicas, até mesmo a presença ou a ausência de determinadas doenças, como por exemplo, quem tem síndrome de Down possui um cromossomo a mais no par 21. Então vamos fazer um simples cálculo de multiplicação para você entender a grandeza de tudo isso. Considere que o ser humano possui 46 cromossomos e que cada cromossomo possui de centenas a milhares de genes e que cada gene é composto de centenas ou até milhares de pares de nucleotídeos, sempre combinando-se suas bases adenina com timina ou citosina com guanina. Ou seja, fazendo um cálculo grosseiro, supondo que cada cromossomo tenha 1000 genes e que cada gene tenha 1000 nucleotídeos, então temos que todos os 46 cromossomos de uma célula possuem 46 multiplicado por 1000, que dá um total de 46 milhões de nucleotídeos. Considerando que um livro normal tem em torno de 64.500 palavras e que temos em média 46 milhões de nucleotídeos em cada célula, conforme o cálculo anterior, cada um sendo uma fonte de informação. Não se perca nos números. Vamos supor que cada nucleotídeo é como se fosse uma palavra em um livro, certo? Se só em uma célula temos 46 milhões de nucleotídeos, logo palavras, como eu acabei de mencionar, então se dividirmos isto por 64.500, que é a média de palavras por livro, temos a média de livros por célula humana, que seria algo em torno de 46 milhões dividido por 64.500, 713 livros, do tamanho do livro médio mencionado antes. Ou seja, o resumo da ópera é que em cada célula humana temos material genético digno de várias alas de uma biblioteca. Como o DNA humano pode ser mera obra do acaso e não obra de um bibliotecário extremamente hábil com informação destas? O finado e saudoso Dr. Enéas, que era muito inteligente, acreditava em Deus, e existe na internet uma aula gravada onde ele usa esse tipo de raciocínio para evidenciar sua crença em Deus. Ele inclusive usa números muito maiores do que o que eu usei, o que reforça ainda mais o meu argumento aqui. Vale a pena assistir antes de prosseguirmos. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar. Ribose dos ossos, todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado nele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar? Depois de 4 meses de ouvir, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits, qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu? De qualquer um de nós. Se eu divide 20 por 6, certo? 6 bits cada letra. Vai dar 3 de uma fração. 3 bilhões de letras. Vamos ver o que é isso? Tem tempo aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais. Né? Que a gente conhece, que a gente vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo do lado que fala 6, 7 línguas. Mas nós estamos comuns, inglês, francês, italiano, castelhano. Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras.
500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, isso tudo é um cromossomo. Se o senhor dividir em 500, fez 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, isso aqui vai dar quase 1,7, vou arredondar para 2. Vai dar 2 bilhões de páginas num cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é a mesma coisa que 20 vezes a 5. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 milhões, voltando, para não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui, 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4 mil livros desse tamanho. 4 mil livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é um acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o BBNO, que a minha filhinha gosta. A menor estrutura viva em liberdade. Não estou falando do vírus, o vírus não é verdade. E veja aquela coisa, o BBNO tem um bilionésimo de 5 décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, cheio de enzima, confusão já. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Eu considero só esses 2 elementos suficientes, mas eu quero citar os outros 2 que são maravilhosos, sendo um deles as cores da natureza. Um detalhe muito interessante que vemos o tempo todo, mas não costumamos perceber, é que toda a natureza é extremamente colorida. E não só colorida, mas colorida de uma forma harmonicamente artística. Veja a imagem na tela desta simples borboleta, por exemplo. Repare como há uma variedade de cores espalhadas, com muitos padrões dignos de uma pintura. Não é à toa que os quadros mais bonitos são aqueles que possuem uma boa harmonia de cores, e ninguém acredita que uma pintura bonita pode ter sido obra do acaso. Sempre se procura pelo seu autor. Pois bem, se temos autores talentosos que pintaram quadros belos, como não considerar a imagem desta borboleta uma bela pintura e, consequentemente, não acreditar que este padrão de cores foi planejado pelo artista mestre da criação, mais conhecido como Deus? Se conseguimos visualizar um padrão artístico em um animal pequeno como uma borboleta e em muitos outros, imagine quando consideramos uma paisagem maior. Aqui temos também uma harmonia de cores belíssima, por exemplo aí na tela. Temos um céu com tonalidades leves, uma água com tonalidades leves, plantas com vários tons de verde, rochas com tonalidades escuras e flores coloridas que dão um toque final à paisagem. Nunca parou para se perguntar por que todas essas cores aparecem ali, porque elas embelezam a paisagem e porque elas não são tão agradáveis para a nossa visão, de forma a nos relaxar na mera contemplação dos mesmos? Aliás, nunca parou para pensar por que cada um desses elementos possui estas cores? Isso aqui é arte viva. E não há como esta arte tanto no micro, na forma dos vários animais pequenos, médios ou grandes, como no macro, na junção de animais, vegetais e minerais, numa verdadeira harmonia colorida de uma paisagem, ter sido obra do acaso. Isto aqui é a manifestação de um artista extremamente talentoso, que só pode ter sido quem criou tudo isto, ou seja, Deus. Mas ainda há um último elemento ainda mais espetacular que evidencia a existência de Deus, que é a geometria da natureza. Outra coisa que eu duvido que você tenha notado até então é que tudo na natureza, além de seguir uma harmonia de cores, conforme o elemento anterior deste vídeo, segue também uma espetacular geometria. Linhas retas, linhas curvas, triângulos, círculos ovais ou uma combinação destes formam tudo o que você encontra na natureza, de uma forma não só funcional, como principalmente de estética. Duvida? Saca só esta flor aqui na tela. Olhe com atenção.
Temos uma simples mas bela flor, onde cada pétala tem um padrão oval maior na ponta e menor na base, com várias pétalas à sua volta, com uma simetria impressionante entre elas. E dentro da flor temos pequenas flores amarelas, que na verdade são as verdadeiras flores aqui, que possuem simetria e forma parecidas com as pétalas maiores, mas possuem cores diferentes. Ou seja, apenas na flor vemos uma geometria artística e funcional que faz a flor não só sobreviver, como ser bela. E não se esqueça das folhas ali embaixo, pontudas, em formato triangular, levemente circular nos lados, o que a diferencia das falsas e verdadeiras pétalas da flor acima. Tudo isso com uma geometria simétrica e bela. Não é à toa que os jogos que geram arte na tela do seu computador usam polígonos para criar os personagens. O ser humano, assim como o criador, também usa a geometria para criar arte e dar vida a coisas. A semelhança com o criador que o ser humano tem ainda existe, só se encontra ofuscada em alguns momentos pelo pecado. Então, temos uma natureza com leis físicas que impedem que o caos impere e exigem um planejador extremamente hábil. Temos um DNA cheio de informações que exigem um escritor, programador e bibliotecário extremamente hábil. Temos uma natureza cheia de cores harmoniosas dignas de um artista excepcional, e tudo isso desenhado com geometria que é funcional e também bela, como uma planta feita por um arquiteto e design extremamente hábil. Com tudo isso em mente, como imaginar nossa existência como sendo vinda do acaso e não de um ser infinitamente superior e que, além de criar tudo e todos, ainda criou tudo harmonioso e belo? Ele está por aí. Toda a natureza tem a assinatura do seu Criador, o único Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Basta olhar à sua volta e você verá a obra dele. E saiba que ele não criaria toda esta beleza se não quisesse o seu bem. Busque a ele e você o achará. Abre aspas. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Fecha aspas. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição e comente no vídeo o que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já, fiquem com Deus e estes foram os Fatos Conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.